Até recentemente, pouco se sabia sobre Jesus Cristo, exceto os pequenos fragmentos deixados no Novo Testamento, sendo que ele é a base principal da religião do mundo ocidental. Todo documento que não fosse ao encontro do seu dogma absoluto da Igreja romanizada foi destruída. A destruição da Biblioteca de Alexandria é um evento histórico que divide os historiadores. Pelo menos desde o século XVIII, alguns afirmam que atearam fogo na biblioteca no Egito, pois havia muitas informações verdadeiras sobre a Igreja de Jerusalém, destruindo assim a maior coleção dos textos antigos que o mundo já havia visto. Porém, ainda existe evidências do Evangelho gnóstico e manuscrito do Mar Morto. Abiru, tribos nômades chamada pelos egípcios de hebreus. Robert Eastman nasceu em agosto de 1937, é arqueólogo e professor de religiões do Médio Oriente e de arqueologia e diretor do Instituto para Estudo das Origens Judaico-Cristãs. Consultor da biblioteca, interpretou os pergaminhos do Mar Morto. Para quem quer saber mais, tem um link oficial abaixo. Por favor, Deus, se eu tiver certo, fazei com que os rios de Israel fluam de baixo para cima. Ele pediu e imediatamente as águas da terra mudaram de direção. Desafortunadamente, isso não abalou seus adversários. Por favor, Deus, disse o rabino quase desesperado, se eu tiver certo, que as árvores todas se dobrem até tocar o chão. E foi isso que aconteceu. Mas seus adversários não transigiram. Adorado Deus, clamou o rabino, em crescente frustração, que fales em voz bem clara para apoiar-me. As nuvens imediatamente se abriram e uma grande voz vinda dos céus trovejou. Amigos, devo dizer-vos que ele está certo e vós estáis errado. Isso é o que sempre desejei. O solitário rabino saiu, sorriu triunfante, mas o grupo de adversário não se impressionou. O grupo respondeu: "Ah, nós nunca damos atenção às vozes celestiais", disseram, porque a determinação correta sobre esse ponto já foi escrita há muito tempo atrás. Colocar dogmas acima da verdade não é a melhor maneira de honrar a Deus. Manuscrito de Quira ou do Mar Morto. A ciência está revelando o que vivia no obscurantismo. Os escritos há milênios de anos foram encontrados em 1947 na região da Terra Santa. Pesquisadores por todo o mundo tentam decifrar e encaixar novas peças do artefato, considerado a maior descoberta da época moderna. Porém, leva à polêmica questões colocadas como verdades absolutas durante anos e anos que poderá mudar toda a nossa psique. Gnóstico, palavra grega que quer dizer conhecimento. Lucas estudou na Escola de Medicina da Alexandria. Era filho de escravos gregos, mas o senador Diodoro, para quem seus pais trabalhavam, apoiou sua formação. Lucas era cético e seus questionamentos ultrapassavam questões científicas, e sim questões verdadeiras humanas, de sentido do tipo, porque alguns têm menos condições materiais e são os que mais estão doentes. Miséria escrava, sofrimento e uma elite politeísta romana que os julga. Lucas, por seu conhecimento científico, cultural e pesquisou Cristo com devoção,
Escreveu o Evangelho com mais perfeição. Depois vieram outros que talvez nem a Igreja tenha tomado conhecimento. Aurelius Augustinus, ou Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, no Níbia, África do Norte. Seu pai Patrícios era pagão e cheio de paixões. Sua mãe Mônica era piedosa cristã. Agostinho vivia na luta entre o amor de Deus e seus desejos e paixões carnais. Com isso, uma mulher de relação ilícita lhe deu um filho. Augustinus batizou aos 33 anos, mas ainda teve outros relacionamentos, chegando a ficar noivo, mas realizou o desejo de sua mãe Mônica. Ele, seu filho e amigo Alípio ingressaram na igreja. No ano seguinte, sua mãe morreu feliz. Ele escreve nas Confissões. A psicologia de Agostinus fala sobre o sofrimento, aflições e angústias. Ele atacou decididamente a hipocrisia daqueles que tentavam subestimar as profundas motivações não reveladas que são inaceitáveis pela personalidade consciente. Sigmund Freud, oferecendo como fulcro da teoria psicanalítica a afirmação de que não pode combater um inimigo invisível. As Confissões de Agostinus é um exemplo precedente de autoanálise, onde ele apresenta metodicamente recordações desnudas da alma, reconstruindo na amnésia infantil com base em observações de crianças e em toda a lembrança de sua história. Ele não acreditava na inocência angélica das crianças. Também fala do ódio no luto, que é uma maneira de desapegar da pessoa amada perdida. Era pessimista com relação à natureza humana, mas via um caminho para o domínio da maldade, e seus escritos sinceros são pertinentes para a medicina da mente. Éber é o ancestral dos hebreus, descendente de Sem. Após Éber, passaram 5 gerações e surge Abraão, que com o tempo entrou em profunda depressão pela dor da perda e luto por seu irmão. Harã e seu filho Arã, através da reflexão em sua mente por causa da dor em seu cérebro, emergiu uma estranha força, a qual chamamos de fé. Então a fé provocou vitalidade, e ela é algo estudado pelo cientista, pois é como uma energia. O cérebro sofre alteração ao entrar no estado de oração. Eletroencefalograficamente fica mais harmonioso em comparação ao cérebro normal. Ou seja, nossa mente em conexão com a fé pode ser fonte de tratamento eficaz. A Bíblia, o papiro egípcio. Esse livro foi escrito num período de 1400 anos. O início da escrita dos Testamentos se deu por volta de 1300 anos antes de Cristo e foi finalizado 100 anos após seu nascimento. Ela é um documento de suma importância para a compreensão da história do universo mental dos nossos ancestrais. Algum tempo atrás encontraram outros testamentos que não estão incluídos nela, novos indícios que poderão ajudar a entender a psique da época. Isaac Newton escreveu a cronologia dos antigos reis. Na era de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no século 8 a.C., em levantamentos e definições heliacos das estrelas, determinaram o ano solar de 365 dias, fixando os solstícios e estrelas fixas em asterismos. Observando os planetas, eles deram-lhe o nome de deuses. Petosiris, sacerdote do Egito, inventou a astrologia, referência da cronologia dos antigos reinos de Isaac Newton. Como nos velhos livros de geografia, também nas escrituras cristãs da Bíblia, tem um mapa incompleto de apenas uma pequena parte do mundo. Logo, as antigas tradições eram de pouca ajuda.
para haver revolução científica. Os europeus preferiram desafiar as verdades cristalizadas, preferindo fazer observações presentes, buscando novos conhecimentos o mais rápido possível para conseguir controlar o vasto e novo território, pois a descoberta de Colombo, que alimentou o erro pelo resto da vida por basear-se nas escrituras, que só tinha conhecimento da Europa, África e Ásia, mas Américo Vespúcio, em navegações de 1499 a 1504, foi além de Cristóvão Colombo e disse não ser só a Índia, e sim um novo continente de descobertas da América, que foi o acontecimento fundacional da Revolução Científica, libertação da ignorância e a coragem de dizer nós não sabemos. Então os europeus precisavam coletar dados geográficos, climáticos, a flora, a fauna, as línguas, as culturas e as histórias do novo continente. Salviati, em 1525, fez o Mapa Mundi, que percorre as costas americanas rumo ao sul. Esse mapa convida o observador a içar velas e descobrir mais. Já olhou o mundo inteiro e se sentiu sozinho nele?